A coisa mais Deus difícil, poderoso. Edson, sabe o que é? É pastorear sua família. Eu imagino. Mano, Eu é pastorear imagino. sua família, é pastorear seus amigos, é pastorear pessoas que sabem quem de fato você é. Então não tem como você vestir uma capa, uma máscara. Não estou dizendo que as pessoas façam isso, mas as pessoas sabem quem você é de verdade, né? Então, assim, contra isso e contra frutos, você não tem como questionar os frutos, entendeu? Quando você caminha no ministério, você tem frutos. Hoje eu olho para filhos, discípulos na fé, e se você me perguntar, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Talvez hoje não existe máquina do tempo, dá para você voltar atrás, né? Com um pouco mais de maturidade. Mas faria porque não tem nada melhor do que andar no centro da vontade de Deus, né? Então, e essa é uma experiência que somente a igreja pode te dar. Você Sim, vai sim. tratar com pessoas de diversas formas, de todo jeito. E assim, uma das experiências mais dramáticas na minha vida foi a experiência pastoral com um jovem que chegou na igreja e ele ficou 3 anos limpo, sabe, das drogas. E um dia ele teve uma recaída. Aquilo ali me deixou frustrado como pastor. Falei, poxa vida, eu não fui suficiente. E naquele momento eu pude entender que não tinha a ver comigo, mas tem a ver com Deus. De dar a oportunidade para quem caiu 1, 2, 3, 4 vezes e entender que o evangelho é pautado debaixo de princípios, 3 princípios. O reino de Deus é paz, justiça e a alegria no Espírito Santo. E contra essas coisas não há o que temer. Então, se você está exercendo um ministério pastoral debaixo de paz, procurar ter paz com todos, justiça, ser justo com todos, estar sempre alegre, com a alegria do Espírito Santo. Eu fiquei muito frustrado quando ele caiu, porque eu pensei, aonde eu falhei? E Deus ministrou no meu coração dizendo que, na verdade, não tinha a ver comigo, mas tinha a ver com a escolha dele. E que o meu papel era de ajudá-lo, de dar a oportunidade, deixar que ela tenha a oportunidade de querer ser ajudada, né? Verdade. Isso foi muito legal porque eu pude participar da reconstrução daquela família e ver Deus fazendo. Porque tem coisas, o Edson, que você vai perceber que não é por causa da sua força ou da sua influência nessa terra, não tem nada a ver com isso. O reino de Deus tem a ver com Deus. As pessoas me perguntam às vezes qual é a melhor estratégia. Não existe a melhor estratégia. Existe uma pessoa no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, você vai ter sucesso. E se perguntar qual o seu maior temor, meu maior temor é estar fazendo algo que Deus não me mandou fazer. Verdade. Aí, meu irmão, vai dar zebra. Só um parêntese, produção. Vale chorar no podcast? Ah, uau, que fantástico, Paulo. Que incrível te ouvir e ouvir essas experiências. Experiências incríveis que só alguém que anda com Deus, alguém que vive com Deus, alguém que vive o ministério, que respira o ministério. E a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o Claro. coração. E a gente percebe o quanto o seu coração está cheio de Deus, o quanto o seu coração está cheio de amor por pessoas. Uma coisa que me impressionou muito quando você começou a sua igreja, que nós somos de um contexto, só para que as pessoas talvez que não são da nossa denominação, pode ser que não entendam muito bem, mas nós somos de um contexto, a nossa igreja tem 130 anos mais ou menos. E 136 anos. 136 especificamente. E isso, então uma igreja que nasceu lá em 1890. E 86. 86, sim. Na década de 80, foi a década que foi inventado, só pra gente fazer uma contextualização, foi na década que foi inventada a lâmpada. Eu não estava lá nessa época, eu não lembro. Foi na década que foi inventado. Isso aí é coisa pro Diego ali, ó, que lembra, você, eu não... Vamos honrar, inclusive, nossa produção. Diego é top, Lima, mano. você tá doido, louco, cara. mano. Você está aqui, ó. Nós somos só funcionário aqui, ele é o cara. Aí é o chefe. É o chefe. Mas olha só, então foi inventado a lâmpada, foi inventado o aparelho de cinema, né? A máquina de cinema foi inventada no mesmo ano que nasceu a Igreja de Deus.
Microfone foi inventado quase 10 anos depois que a igreja nasceu. Então, a nossa igreja vem de um contexto histórico muito, de muito tempo. Sim. Então, é comum que uma instituição com todos esses anos, que ela tenha uma dificuldade maior de se adequar às novidades do que de uma instituição que nasceu agora há 10 anos, há 5 anos, há 15 anos. Então, há uma leveza maior nessas instituições. Por que eu estou dizendo isso? As nossas congregações, normalmente, elas nascem um pouco com a cara, um pouco engessada, vamos assim dizer, no sentido de que com a cara do que a gente carrega, porque nós carregamos uma herança muito forte, que inclusive é um legado fantástico, porque nós nascemos em um avivamento. Para quem não conhece a história da Igreja de Deus, vale a pena buscar, entender, porque nós somos filhos de avivamento, nós somos filhos de mover da presença de Deus, do Espírito Santo, mas também a gente vem trazendo durante todos esses anos todas as mudanças históricas que o mundo viveu nesse período de 100 anos. Então, o que acontece? Quando você vem e começa ali a sua congregação, a Igreja de Deus Jardim Na Europa. época era o Jardim Europa. Jardim Europa, exatamente. No bairro Jardim Europa. No bairro Jardim Europa, em Uberlândia. Quando você começa, algo que me chamou a atenção é porque você não fez a coisa dentro dos padrões normais daquilo que estava sendo feito. Não que era mal ou ruim o que estava sendo feito, mas você buscou ir além. Bispo, me lembro que placa você quis ousar na placa. Eu lembro que você ousou na cor da igreja, no tipo de iluminação, tipo de cadeira, tipo de liturgia, tudo isso. Assim, quais os desafios que você enfrentou para tudo isso? Compartilhe um pouco sobre isso. E o que você acha que isso trouxe de diferencial no que você vive hoje na igreja? Ô Edson, eu acredito assim, ó. Eu não acredito em um formato. Sinceramente, eu não acredito. Uhum. Eu acredito em um Deus que chamou alguém para ser simplesmente o que ele é. Deus chamou Abraão para ser Abraão. Não tem a ver com um padrão, um estereótipo de algo que deve ser imitado. Não, você não tem que tentar ser eu. Eu não tenho que tentar ser o Edson. Eu tenho que tentar ser eu mesmo, dentro das atribuições que Deus me deu. Eu simplesmente coloquei para fora aquilo que era o desejo do coração de Deus para a minha vida, para o meu ministério. Não significa que algo que deu certo para mim vai dar certo para outro. Obviamente, gente, eu não estou dizendo aqui que bons modelos precisam sim ser imitados. Isso é muito bom. Agora, o que eu entendo é que eu decidi ser eu. Ser eu, juntamente com os meninos que estão junto conosco, né, junto com a gente aí já há muito tempo, de ouvir a voz de Deus, de saber o contexto que Deus havia me colocado. Eu falo algo no dia do meu velório, que Deus queira que demore muito. No dia do meu velório, as pessoas poderão olhar naquele caixão e dizer, olha, foi enjoado, tá bom, foi enjoado. Às vezes pegava no pé do povo, pegava. Mas uma coisa esse rapaz, ou esse senhor de idade, esse velhinho, fez. Foi fiel ao chamado que Deus colocou na mão dele. Nós não precisamos ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Nós simplesmente precisamos ser aquilo que Deus nos chamou. Porque a essência, na minha opinião, do sucesso ministerial de uma pessoa é ser simplesmente aquilo que Deus o chamou para ser. E eu digo algo com o apóstolo Paulo. Sempre farei de tudo pelo Evangelho. Então, no dia do meu velório, as pessoas dirão, esse rapaz fez de tudo pelo Evangelho. De tudo que foi preciso. Não comprometendo o meu chamado, a minha essência. Eu não preciso parecer X, Y ou Z. Eu preciso ser fiel ao chamado que Deus colocou na minha vida, cumprindo sempre, respeitando a minha liderança, alinhado com os meus pastores, entendendo que Deus deu um ministério para o Edson e que o Edson não precisa querer ser outra pessoa. O Edson pode ser o Edson, porque a grandeza do evangelho está nisso, pessoal. Você pode ser você mesmo. E o grande segredo, na minha opinião, com Deus é você
ser você. E isso é autenticidade. Aí, meu brother, quando você é autêntico ao chamado que Deus te deu, vai acontecer algo muito poderoso. Deus, ele vai te dar força, coragem e poder. As pessoas vão olhar para você e hoje eu percebo que se tem uma coisa, gente, que um pastor precisa ter é palavra. As pessoas vão olhar para você e vai dizer, esse camarada é meio doido, talvez não tenha tanta maturidade, vou dizer, no início do ministério pastoral, mas ele ama Cristo. Ele é verdadeiro. Ele é uma pessoa que ama Jesus acima de todas as coisas. E quando a gente olha a vida do apóstolo Pedro, Pedro falava muita besteira. Né? Tinha hora que ele falava umas coisas que não funcionavam, estava errado, e Jesus corrigia ele, né? Mas ele era autêntico. Não estou dizendo que a gente tem que ser indelicado, né, em algum momento. Não, a gente tem que ser polido e tem que ter um filtro. Mas você precisa ser fiel à sua identidade. Eu fui fiel àquilo que eu acreditei que Deus colocou na minha mão. Foi só isso. Você tem colocou segredo. pra fora o que já estava dentro de você, mim. né? Não foi, eu quero parecer com fulano, com ciclano. Por mais que muitas vezes você se identifique e reproduz mais as pessoas que você caminha, as pessoas que você anda. Isso é normal. Agora, o que eu acho errado? Uma pessoa que Deus chamou ele para um determinado ministério e ele acaba não entendendo esse processo e querendo fazer o que está na moda. Mano, o segredo para dar tudo errado. Isso eu sei. Querer agradar a grande multidão. Nossa fé não pode ser medida pela temperatura da grande multidão. Nossa fé não pode ser medida se as pessoas gostam ou não gostam. Nós temos que acreditar naquilo que Deus nos chamou para ser. E debaixo daquilo que Deus nos chamou para ser fiel ao nosso ministério. Eu digo sempre, a pessoa que precisa valorizar o meu ministério, em primeiro lugar, sou eu. Porque se eu não estou convicto daquilo que Deus me chamou para ser e para fazer, ninguém mais vai estar.